Olá, abençoados, graça e paz. Tudo bem? Tudo certo por aí? Aqui quem vos fala mais uma vez é o Reinaldo Barbosa do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Você que me acompanha aí no Facebook, Kawaii, TikTok, YouTube, continue me acompanhando. Não deixe de acompanhar. Assista todos os vídeos para que você possa entender, principalmente no YouTube, onde o vídeo é completo. Se inscreva para não perder nada. Se inscreve, me acompanha, compartilhe. Vamos fortalecer nesse entendimento. Você que tem o desejo de entender, você que tem o desejo de se libertar da religiosidade, de sair da religião, você que tem dúvida da igreja que você vai, da religião que você segue, se você é evangélico, é católico, é budista, não importa de que religião você seja, mas que você tenha dúvida e tenha o desejo de conhecer a verdade, de se libertar, continue aí nos canais assistindo, dando aquela força, dando aquele apoio. Se precisar de ajuda, eu estou aqui, pode me procurar. Se tiver dúvidas, me procure. Você é evangélico, principalmente, porque eu estou aqui para ajudar quem queira de ajuda, como eu também precisei de ajuda quando eu precisei de entender o Evangelho da Graça, a escatologia consumada, o preterismo completo. Eu procurei ajuda e encontrei ajuda, e essa ajuda chegou até mim, então eu estou aqui também para ajudar. Descobri a verdade, e essa verdade eu não vou deixar ela só para mim. Eu estou aqui para passar para adiante, para libertar as pessoas dos enganos. Por hora eu pensava que estar dentro de uma igreja evangélica eu estava fazendo certo, eu estava servindo a Deus, eu estava servindo a Cristo. Eu pensava que eu era um servo de Deus por estar ali cumprindo as regras, os dogmas, as doutrinas da igreja, os rituais, os sacrifícios. Então, eu pensava isso, que eu estava certo, que eu estava correto, que esse era o caminho, que essa era a verdade. Infelizmente, eu me frustrei com isso, quando eu descobri que realmente lá não está a verdade. Lá está engano, mentiras e manipulações. É isso que eu quero trazer para a tua vida hoje, esse entendimento, com esse tema aqui, olha. Os templos religiosos e seus sacrifícios de tolos. Por que esse tema? Os templos religiosos e seus sacrifícios de tolos, os sacrifícios inúteis. Por quê? Irmãos, quando a gente chega na igreja evangélica, quem vai lá pela primeira vez, quem aceita Jesus lá, que eles têm, já começa aí, já começa por induzir as pessoas a aceitar Jesus, a obedecer as doutrinas lá daquele sistema, as doutrinas das igrejas, as doutrinas dos homens. Não é doutrinas da Bíblia, não é doutrinas da palavra, é doutrinas dos homens. Porém, quando a gente chega lá, a gente se depara com pregações, ensinos, profecias, revelações. A gente pensa que a gente está até num lugar realmente aonde Deus está, que a gente pensa que a gente está ali realmente buscando a Ele. Então a gente passa a servir a Deus ali. Mas dentro de tudo aquilo, dessas ordenanças, desses cultos religiosos, principalmente os cultos evangélicos, estão sacrifícios, cultos sacrificiais, aonde Cristo já os aboliu, aonde Cristo já anulou esses cultos dentro dos templos, porque o templo, o único templo que era chamado de casa de Deus, eu falo aqui sempre isso, tenho postado sempre isso, e o único templo que era chamado de casa de Deus era o templo de Salomão, era o templo de Jerusalém, o templo chamado Formosa, lá em Israel. Vamos ler para que possamos entrar no entendimento? Quero ler contigo esta passagem
aqui alguns versículos no livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 até o 10. Quero lembrar para você, eu estou aqui para trazer para você escatologia consumada. Eu sou preterista completo, e a escatologia consumada. Então, esse livro de Hebreus aqui, ele não tem uma aplicação para as nossas vidas. Esse livro ele foi escrito pelo seu escritor. A gente sempre dá a autoria deste livro aqui para Paulo, mas o escritor desse livro aqui dos Hebreus, ele escreveu este livro para os hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus. Tá? Então, a mensagem deste livro aqui foi para os judeus. Mas nós vamos tomar um conhecimento do que está escrito aqui nesses versículos que eu vou ler contigo, para que possamos entender o que está acontecendo dentro das igrejas hoje, dentro do sistema religiosos. O que as pessoas estão aplicando, que os líderes estão aplicando na vida das pessoas. Se tem valia para os dias de hoje, ou se isto aqui já findou, já acabou, já chegou o seu fim. Então, vamos à leitura. Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 10. No versículo 1 está escrito assim, olha. Ora, também a primeira aliança tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santuário. O que era isso aqui, irmãos? O que representa isso aqui, esta mensagem? Esta mensagem ela não pode jamais ser aplicada nos nossos dias. Porque esta mensagem aqui de Hebreus foi uma mensagem aplicada aos hebreus, aos judeus da transição, aos judeus que estavam se convertendo. E no período da transição, o que é um período de transição? O período da transição é que antes da cruz, esse santuário, esse tabernáculo aqui, que era da velha aliança, que era da primeira aliança, do primeiro pacto, do velho pacto, ele tinha lá no templo de Jerusalém os sacrifícios, os jejum, os sacerdotes entravam lá para fazer os sacrifícios de sangue o pecado dos judeus, receber os dízimos, para fazer as oblações. Então, tudo isso aqui acontecia antes da cruz. Ora, com a morte de Cristo lá na cruz, quando Cristo ressuscita, agora ele colocou fim na velha aliança, no velho pacto. Ele colocou fim na lei. Porém, houve ainda uma transição que o templo ainda estava de pé e o templo foi destruído no ano 70. Então, da cruz até o ano 70, houve um cruzamento pactual. O que foi esse cruzamento pactual? Porque ainda o velho pacto estava em vigor. Mesmo Cristo ressuscitando, sendo morto e ressuscitando, colocando fim lá na cruz, porém, os discípulos ainda iam aos templos. Ainda ia ao templo. Paulo foi, Pedro foi, né? Teve Pedro e João foi ao templo de Formosa. Paulo também entrou ao templo, Paulo também raspou a cabeça, Paulo também fez ali sacrifícios no templo, porque ainda estava cruzando os pactos, que era o pacto antigo, a velha aliança, com o novo pacto. O novo pacto, Cristo, ele abriu o caminho para o novo pacto com a ressurreição dele. Mas o novo pacto não entrou em vigor totalmente, a nova aliança não entrou em vigor totalmente porque o templo ainda estava de pé. E que era o templo? O templo de Jerusalém era a força máxima da religião dos judeus. Então, enquanto o templo estava de pé, mas Jesus prometeu para os discípulos, foi uma profecia dele em Mateus capítulo 24, no versículo 2, que aquele templo seria destruído.
E ele foi destruído no ano 70. Porém, da cruz até o ano 70, estava havendo o cruzamento dos pactos. A nova aliança, a graça de Cristo, ela ainda não tinha sido estabelecida por completo, por vez. Né? Mesmo o apóstolo Paulo entendendo, então, ora era a graça e ora era o velho pacto. Ora estava sendo pregado a nova aliança e ora estava sendo pregada o velho pacto. Por isso Paulo escreve aqui aos Hebreus que, ora, também a primeira aliança, que era o velho pacto, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então, se você entrar numa igreja evangélica e você vê lá a Arca da Aliança, ou se você vê candelabro, se você vê recolhimento de dízimo, se você encontra ali ensinos para pessoas jejuar, para sacrificar, então eles estão fazendo uso da velha aliança. Não é evangelho. Eles não estão pregando o evangelho. Eles estão pregando a lei de Moisés, o velho pacto, os usos, os cultos judaicos. Você entendeu? Olha que diz. Por quê? Ora, também a primeira aliança tinha ordenança de culto divino a um santuário terrestre. Porque o templo de Jerusalém, ele foi o protótipo do santuário do céu. Porém, ele era terreno. Ele era terreno. E tinha que haver uma mudança no santuário. Tinha que haver uma mudança nesse templo. Mas essa mudança ainda não tinha chegado, porque os pactos estavam se cruzando, porque o templo ainda estava de pé. Vamos entender. Porque um tabernáculo estava preparado. Olha, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santuário. Vamos no versículo 3. Versículo 3 e 4. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Era o que tinha lá no santuário. Era o que tinha lá no templo. Um lugar chamado Santos dos Santos. Que era onde que só o sumo sacerdote poderia entrar. Versículo 4. Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro e que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Vamos lá? Versículos 5 e 6. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente, dizendo o apóstolo Paulo aos Hebreus, aos irmãos. Ora, estando estas coisas assim preparadas, todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, mesmo com a ressurreição de Cristo, ainda tinha os serviços sacrificiais, os cultos lá no templo, porque o templo ainda estava de pé. Você entendeu? O templo ainda estava de pé. Esta carta aqui ela foi escrita no ano 68. E o templo veio ao fim, foi destruído no ano 70. Então, nesse período da escrita da carta, os sacerdotes, eles ainda iam ao templo prestar os serviços, os cultos, fazer os sacrifícios para o pecado dos judeus. Você entendeu? Então, ainda tinha a obra, os serviços dos levitas, lá no templo. Ainda tinha os cultos lá. Os cultos judaicos ainda estavam acontecendo lá. Por quê? Porque o templo ainda existia. Não foi abolida ainda com a ressurreição de Cristo lá na cruz. Foi abolida com a destruição do templo no ano 70. Mas até o templo não ser destruído, ora, estando estas coisas assim preparadas, porque ainda estava lá, ainda existia, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos, as ordenanças. Então, tudo isso aqui num culto judaico, na religião judaica.
no velho pacto, na velha aliança. Então, se tem esses cultos dentro das igrejas evangélicas, dízimo, batismo, que é a oblação, se tem o recolhimento do dízimo, as obras sacrificiais, como jejuns, subir monte, descer monte, se tem sacrifícios lá, ainda é culto judaico, não é evangelho. Por isso que eu digo sempre, a religião evangélica, os pastores, os bispos ali, os apóstolos de hoje, os evangélicos de hoje, eles não pregam o evangelho, eles pregam o judaísmo. Porque o que se vê dentro das igrejas evangélicas é judaísmo. Você está entendendo? Lá tem tanque de batismo, lá tem arca da aliança, lá tem chofar, lá tem candelabro, lá tem querubim, tem de tudo. Quando você chega na igreja evangélica, você encontra de tudo. Tem os rituais religiosos judaicos lá dentro das igrejas evangélicas. Eles estão anulando o sacrifício de Cristo lá na cruz. As campanhas, todo tipo de campanha. Campanha da libertação, campanha da família, campanha das portas abertas, campanha da chave ungida, campanhas para as pessoas procurar um emprego, para uma cura, para todo tipo de campanhas, campanha da libertação, todo tipo de campanha que se vê lá dentro, todo tipo de culto, de rituais que tem lá, é judaísmo. É culto da família, culto dos obreiros, culto dos varões, culto dos jovens, culto das crianças, culto das senhoras, é tudo rituais judaicos que se vê lá dentro. Você está entendendo? Então, por quê? Porque era obra sacrificial do velho pacto. Sacrificial do velho pacto. O que a gente... Eu, por exemplo, quando eu estava lá nesse sistema, eu tinha que chegar, eu como obreiro, eu tinha que chegar meia hora antes do culto. Eu tinha que ir embora 1 hora depois do culto. Tinha as reuniões de obreiro. A pessoa, ela tinha, o obreiro, ele tinha que, era gravata, era paletó, tinha que estar impecável, né? As diaconisas. Então, tudo isso é uma obra sacrificial. O que se tem dentro das igrejas evangélicas? Tem pastores. E o que é pastores? Pastores, eles estão no lugar de sacerdotes. No lugar dos sacerdotes do velho pacto. Porque no novo pacto não tem pastor. Não tem pastores no novo pacto. No novo pacto, o que temos hoje no novo pacto é Cristo, o cabeça da igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos mais ovelha para ter pastor. Nós somos filhos. Nós temos pai. Não somos mais ovelhas para ter pastor. Então, se há pastor, é porque ainda tem ovelhas. E se tem ovelhas, ainda é o velho pacto. Se tem pastor e se tem sacerdotes terrenos aqui na terra, como representantes de Deus, é velho pacto ainda. Você está entendendo? Mas não existe mais. Vamos lá. Não te contaram isso, né? Eu tenho certeza que você não sabia. Olha, e aí na tua igreja tem escola bíblica dominical, tem culto do ensino, tem pregações, em todos os cultos tem pregações, né? Tem os cultos, os estudos de teologia, mas eles não te mostraram estas verdades aqui. Você não sabia dessas verdades aqui. Estou apresentando elas para você. Agora no versículo 7 e 8. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados dos ignorantes, por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto.
enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse de pé, que era o templo lá de Jerusalém, o caminho do santuário, do novo santuário, que era o novo pacto, a nova aliança, aonde Deus iria estabelecer o novo santuário, ainda estava encoberto. Ainda estava encoberto por quê? Porque ainda estava acontecendo as obras sacrificiais. Esse novo caminho ainda está encoberto dentro das igrejas evangélicas. Porque lá nas igrejas evangélicas, nos santuários lá, eles estão fazendo as obras do velho pacto. Está entendendo? E no ano 70, quando o templo foi para o chão, o novo pacto, a nova aliança entrou em vigor. Desapareceu o velho pacto e entrou em vigor o novo pacto. Dando nisto a entender o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo dando a entender que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, o primeiro tabernáculo, o templo de Jerusalém, ele tinha que ser destruído. A velha aliança, o velho pacto, ele tinha que ser destruído para que agora o Espírito Santo pudesse vir com o novo tabernáculo. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente. O tempo presente aqui foi lá para o tempo dele aqui, o tempo de Paulo, para os irmãos lá. Então foi uma palavra, uma alegoria para eles, no tempo presente lá. Olha a conjugação verbal, no tempo presente, lá de Paulo. Mas se fôssemos pegar isso aqui para os nossos dias, vamos entender que é uma alegoria para o tempo presente, lá no tempo de Paulo, mas se fosse para os nossos dias, olha só, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções. Abluções aqui é batismo nas águas, tá? E justificações da carne imposta até ao tempo da correção. Que é uma alegoria para o tempo presente em que se ofereciam dons e sacrifícios. As igrejas evangélicas estão oferecendo dons e sacrifícios. E quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquilo que faz o serviço. Versículo 10. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne. Então, o que se faz hoje dentro das igrejas evangélicas são justificações da carne. São abluções, que é o batismo nas águas. Você está entendendo? O batismo nas águas faz parte do pacto antigo, da velha aliança, do velho pacto. Batismo nas águas não tem nada a ver com as nossas vidas. Batismo nas águas não tem nada a ver conosco. Nós somos batizados com a morte de Cristo lá na cruz, com a ressurreição dele. Você está entendendo? Então, se tem batismo dentro das igrejas evangélicas, se tem batismo nas águas, é velho pacto. Então, quer dizer que ainda não surgiu, ainda não veio a nova aliança. Então, o reino de Cristo, o novo pacto, ainda não entrou em vigor. Por quê? Porque estão fazendo as obras do velho pacto ainda dentro das igrejas evangélicas. Amém? Entendendo até aí? Hebreus capítulo 9, do versículo 11 e 12, continuando. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Nós já estamos no tabernáculo de Cristo. Nós já fazemos parte do novo pacto, da nova aliança, da graça de Cristo. Nós não precisamos mais de obras sacrificiais, irmãos. Ele foi o único sacrifício.
Nós não precisamos mais. As obras sacrificiais eram para os judeus. Nós não. Nós, gentios, a igreja de Cristo não tem obras sacrificiais. Não tem batismo, não tem jejum, não tem subir monte, nem descer monte. Você está entendendo? Subir escadas de joelhos, passar em corredor de sal, campanhas de libertação, campanha de portas abertas, campanhas da cura. Nós não precisamos disso, irmão. Nós já fazemos parte do novo tabernáculo de Cristo. Se pegar isto aqui, se você ler isto aqui dentro da tua igreja aí, pastor, e aplicar na vida das pessoas, você é um judeu. Você é judaizante. Você ainda não se converteu ao cristianismo. Se a tua igreja tem dízimo, cobrança de dízimo, batismo nas águas, ordenanças, mandamentos, você ainda não converteu ao cristianismo. Você ainda é um judeu. Você está pregando ainda a lei do velho pacto. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Pela minha vida, pela tua vida, pelas nossas vidas, que pelo qual do ano 70 para cá, que no ano 70, o velho pacto deixou de existir. Sabe por quê? Porque Cristo já veio. A vinda de Cristo, ela foi no ano 70, no período do ano 66 até o ano 70, foi a vinda de Cristo. Então, do time do ano 70 para cá, com a queda do templo, a destruição do templo de Jerusalém, o Império Romano invade Jerusalém, Tito destrói o templo no ano 70, coloca fogo na cidade santa e destrói o templo de Jerusalém, acaba as obras sacrificiais, acabou, deixou de existir o velho pacto, e agora entrou em vigor o novo pacto, que é o que nós já vivemos. Hebreus 9, 26. Olha, Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então toda obra sacrificial, todo tipo de sacrifício, todo tipo de ordenanças, de mandamentos que continham nas leis de Moisés, deixou de existir. Porque Cristo, de uma vez só, aniquilou todos. Você está entendendo? Então, se pregam isso dentro da igreja, irmão, presta atenção no que eu estou lendo para você e te explicando. Não ignore. Presta atenção. Se você entra dentro de uma igreja evangélica e tem essas práticas lá, ainda não converteram ao cristianismo. São judeus. Estão fazendo cultos judaicos. Você está entendendo? Porque, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, lá na época de Paulo, lá quando aconteceu, quando Cristo se entregou na cruz, quando Cristo foi crucificado e morto, mas agora, na consumação dos séculos, que não é a consumação do fim dos tempos, do fim do mundo, como pregam, como ensinam, mas o fim dos séculos aqui foi o fim daquela geração, o fim do culto judaico, o fim do templo religioso, o fim da lei de Moisés, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Os pastores estão como os sacerdotes. Os sacerdotes, eles entravam no templo, os sumos sacerdotes, para fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. E o que é que os pastores estão fazendo? Em cima dos seus púlpitos, dos seus altares, chamando o povo de pecador. Fazendo oração para que as pessoas venham ter os seus pecados perdoados. Sendo que Cristo já perdoou todos os pecados. Todo sacrifício, toda obra que você faz na igreja evangélica, que vocês estão fazendo dentro do sistema religioso, Cristo já fez ela. Cristo já pôs fim. Então é em vão, um trabalho em vão que você está fazendo aí dentro do sistema. Hebreus capítulo 10, versículo 9, do versículo 9 ao 14. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus. Eis que vem quem? Cristo. Ó Deus, a tua vontade,
tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então era necessário, irmão, que o primeiro pacto deixasse de existir. Era necessário que o templo de Jerusalém fosse destruído. Era necessário que a velha aliança, o velho pacto, a lei dos mandamentos, dos sacrifícios, deixasse de existir. Para que pudesse estabelecer o segundo. Qual é o segundo? É o que nós já vivemos. É a graça de Cristo. É o novo pacto, a nova aliança. Então, Cristo morreu, ressuscitou, mas da cruz até o ano 70 ainda estava tendo o cruzamento dos pactos, igual eu expliquei. O novo pacto, a nova aliança, ainda não poderia entrar em vigor porque existia ainda o primeiro. O primeiro tinha que ser destruído. Olha o que ele diz. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro pacto, a primeira aliança, o primeiro testamento, o velho testamento, o templo que viesse ser destruído, para estabelecer o segundo. Enquanto não tirasse o primeiro, o segundo não era estabelecido. Tinha que tirar o primeiro. Versículo 10. Na qual vontade temos sido feitos, santificados pela ablução do corpo de Jesus Cristo uma vez. A ablução, irmão, o sistema está aí batizando as pessoas. Está levando elas nos rios, nos lagos, nos tanques dentro de suas igrejas e batizando as pessoas. E olha, santificados pela ablução do corpo de Jesus Cristo uma vez. Foi por uma vez só. Entendeu? Foi por uma vez. Então, são sacrifícios de tolos e sacrifícios inúteis. A campanha é inútil. O batismo é inútil. O jejum é inútil. Horas e horas de joelhos no chão orando dentro da igreja é inútil. São sacrifícios de tolos. Sacrifícios são obras sacrificiais que Deus não atenta para elas. Porque vocês estão fazendo aquilo que ele já fez. Vocês estão colocando em vigor aquilo que Cristo destruiu. Vocês estão validando aquilo que Cristo invalidou, meu irmão. Você está entendendo? Veja só, versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Os pastores estão fazendo isso, tá? Os pastores, eles são os sacerdotes das igrejas. Velho pacto, velha aliança ainda. Eles não entenderam que eles já fazem parte do novo pacto, da nova aliança, que não tem pastor, não tem sacerdote, não tem bispo, não tem apóstolo. Você está entendendo? Tem uma igreja que é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Eles não estão entendendo isso. Que nunca podem tirar os pecados. Toda aquela obra que os sacerdotes faziam não podia tirar o pecado do povo. Você, pastor, tudo isso que você faz e você não pode tirar o pecado do povo. Versículo 12. Mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício. Então não adianta você sacrificar. Não adianta você jejuar, batizar. Não adianta você se sacrificar para cumprir 7 elos de uma campanha aí dentro da igreja. Não adianta você fazer isso porque o único sacrifício foi feito. Não adianta você se sacrificar para batizar nas águas para arrependimento de pecado, porque Cristo, pelo único sacrifício, pelos pecados, ele já fez. Entendeu? Então são sacrifícios inúteis. São sacrifícios de tolos, os cultos religiosos. Os cultos evangélicos são sacrifícios de tolo. Veja só, versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, os seus inimigos. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos. E já foram postos, os inimigos dele já foi posto debaixo dos seus pés. Ele já venceu. Nós já estamos no século 21. No ano 70, no fim do ano 70, foi o fim da grande tribulação. Foi o fim
da guerra civil entre Roma e os judeus, que foi a grande tribulação e a vinda de Cristo. Então, o inimigo aqui, os seus inimigos, já foi vencido. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é uma obra já consumada. É uma obra já consumada. Já ficou no passado. Tá certo? Isso aqui foi uma mensagem para os hebreus. O apóstolo Paulo estava ali com eles, no time da grande tribulação, e escrevendo esta carta aos hebreus, convertidos, que estava ainda fazendo os cruzamentos dos pactos. Ainda estava indo ao templo, ainda estava ainda se sacrificando. Entendeu? Porque com uma só ablução aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com um só batismo. As pessoas estão se batizando. As igrejas estão pegando as pessoas e levando para o rio, para os lagos, para os tanques e batizando as pessoas. Fazendo uma obra que Cristo já fez. Estão invalidando o sacrifício dele. Então, esses sacrifícios religiosos evangélicos são inúteis. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma obra que ele já fez. Está dizendo que o sacrifício dele lá na cruz foi inválido. Vocês estão afirmando que a obra de Jesus, a morte dele lá na cruz, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu foi em vão. Porque com uma só ablução, um só batismo, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Um só sacrifício. Entendeu? Isso aqui é sacrifício de tolos, sacrifício inúteis dentro das igrejas, irmão. Se você não entender isso aqui, eu só lamento, cara, infelizmente, sabe? Se não entender. Sabe por que você ainda não entendeu aí na igreja? É porque isso aqui, ó, não tem interesse nenhum para os pastores. Os pastores não têm interesse nenhum de te explicar isso aqui. Porque se os pastores te explicar essa mensagem aqui, você sai da igreja. As igrejas fecham as portas. E eles vão ter que ir trabalhar. Por quê? Porque os pastores eles têm que viver. Quando eu falo pastor, eu estou falando dos líderes, dos presidentes, daqueles que abrem os ministérios, mas eu não estou falando daqueles que recebem um óleo na cabeça e é colocado nas congregaçõezinhas. Não, porque esses aí são empregados, são funcionários deles, dos líderes, tá? Vocês são vítimas. Você também que dizima, você é vítima. Você que leva voto lá para esta igreja, você é vítima. Vocês são vítimas dos líderes, dos chefões. Os chefões, eles não trabalham. Eles não fazem nada. Eles ficam lá nas suas redes, balançando para lá e para cá, e esperando entrar no final do mês a aposentadoria da coitada da irmã que é aposentada, os 10% do auxílio doença, os 10% do auxílio do aposentado. Então, eles não fazem nada, eles não trabalham, eles estão lá. Então, por que eles não explicam isso aqui para você? Porque se eles explicarem isso aqui, você deixa de ir para a igreja deles e vai deixar de entrar dinheiro. Está entendendo? Por quê? A verdade é essa. Mas eles precisam dizer que você é pecador. Eles precisam que você entende que você precisa de se batizar. Eles precisam dizer que o batismo foi a ordenança de Jesus. Eles precisam te dizer que o dízimo é bíblico, que se você não dizimar, você vai para o inferno. Eles precisam falar tudo isso para você. Eles precisam dizer para você que isso aqui ainda não se cumpriu, para que você continue lá, mantendo eles. Obra consumada. Cristo foi o único sacrifício para a minha e para a tua vida, irmão. Nós já somos aperfeiçoados, santificados. Por quê? Por uma só ablução, ele aperfeiçoou. Olha a conjugação verbal. Eu só fiz a 4ª série, mas eu entendo isso aqui. A conjugação verbal. Aperfeiçoou. Não está aperfeiçoando. Não está fazendo, ele já fez. Para sempre. Eu também entendo isso aqui com o meu pobre português. Só tenho a 4ª série, mas eu entendo isso aqui. Para sempre é para sempre. Para sempre não é algo que fez, mas ainda tem que acontecer.
Não, é para sempre, é para sempre. Os que são santificados. Entendeu aí? Quero finalizar contigo essa mensagem aqui de Oséias, Oséias capítulo 6, versículo 6, que diz assim, ó, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus não quer o seu batismo, não quer o seu jejum, não quer o seu esforço de subir monte. Deus não quer o seu esforço de você estar em todos os cultos da sua igreja. Deus não quer. Deus não quer o seu sacrifício com rodo lá limpando o chão de templo. Deus não quer. Deus quer misericórdia. Porque eu quero misericórdia, diz o Senhor, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então Deus não quer culto. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você entenda que todo sacrifício, toda a obra dele foi feita e foi concluída lá na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 7, 18 e 19, para finalizarmos. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Versículo 18. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, o precedente mandamento foi abirrogado, foi anulado, porque ele era fraco, ele não poderia fazer nada, não poderia aperfeiçoar ninguém, era inútil, não tinha inutilidade, era inútil, tá? Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. As igrejas estão aí, apresentando a lei de Moisés, apresentando os mandamentos para as pessoas, mas é inútil. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa. Se você pensa que você está levando o dízimo, você é aperfeiçoado, você é abençoado por ser dizimista, você é abençoado por ser batizado, você está sendo aperfeiçoado por obedecer às ordenanças do pastor, é inútil. Porque é lei de Moisés. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. O novo pacto, a nova aliança de Cristo, a graça de Deus, que é essa graça que nós trazemos para você, mensagens do Evangelho da Graça, que é de libertação, de transformação das vidas. Para que você entenda que todo este ritual, todo este culto prestado aí, dentro dos sistemas, dentro das igrejas, são obras sacrificiais. É inútil. Não tem valor nenhum para diante de Deus. Você está fazendo um trabalho em vão. A sua adoração é em vão. Por quê? Porque o que se encontra dentro das igrejas evangélicas é pregações do velho pacto. É mensagem da velha aliança. Não tem nova mensagem lá. Não tem evangelho. Eles dizem que prega o Novo Testamento. Eles dizem que prega as cartas do apóstolo Paulo. Não pregam. Porque se eles pregar as cartas do apóstolo Paulo, se eles pregar, se os pastores pregar o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho da graça, eles têm que deixar de ser pastor. Porque no evangelho de Cristo, no evangelho da graça, no novo pacto, na nova aliança, não tem pastor, não tem sacerdote. Acabou e encerrou. E assim também eu encerro esta mensagem para mim e para a tua vida. E que você possa continuar me assistindo, acompanha aí. Não deixe de acompanhar, não. Vamos nessa força. Você que deseja arduamente ter esse entendimento e entender que você já faz parte do reino e que você não é mais ovelha, que você é filho, estamos aqui para te ajudar e te apoiar. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Até o próximo encontro. Estarei aqui trazendo boas novas para a tua vida. Amém?